assunto do dia é o fim da taxa das blusinhas, que não trata só de blusinhas. O governo federal, o presidente Lula, anunciou então uma medida provisória, que, como diz o nome, ela é provisória, ela precisa ser sancionada, aprovada pelo Congresso, e o imposto de 20% cobrado sobre compras internacionais de até $50 foi zerado de ontem para hoje. Quem já abriu o site, aplicativo de marketplace, já não encontra mais essa taxa, encontra apenas a cobrança do ICMS, é o imposto sobre mercadorias estadual. Esse imposto ele vai continuar existindo. Para falarmos melhor sobre essa medida, entendermos o que está por trás, quais são as consequências dela, vamos chamar aqui para a nossa conversa Edmundo Lima, que é diretor executivo da Associação Brasileira do Varejo Têxtil, está ao vivo no TMC 360, repercute a medida que entrou em vigor nesta terça-feira. Edmundo, bom dia para você. Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Um prazer estar aqui com a audiência da TMC. Edmundo, queria começar com uma pergunta que vai um pouco mais para os bastidores. Como é que surgiu essa informação? Que, para quem não estava a par das conversas do presidente Lula, já há bastante tempo, alguns meses, semanas, estava falando sobre isso, sinalizava, era um assunto que, pela economia e pelas entidades, já era discutido, mas para muita gente pode ter caído no colo ontem à noite, uma decisão assim que veio do nada. Na semana passada, nós conversamos sobre essa possibilidade e ainda era uma possibilidade. O que aconteceu para que, de fato, essa medida provisória ela fosse anunciada pelo governo? Bom, Joana, a medida, na realidade, tomou de surpresa a todos, né? Nós também estávamos em canal de diálogo com o governo, buscando encontrar soluções nesse sentido, e a medida é uma afronta aos empregos brasileiros, à competitividade das empresas, né? A medida coloca em risco imediato 18 milhões de empregos, tanto da indústria como do varejo. A chamada taxa das blusinhas, né, ao contrário, gerou 3 milhões de empregos diretos e indiretos nas lojas e fábricas. Então, a gente entende uma medida meramente eleitoreira, né, e que definitivamente a gente precisa buscar algo compensatório para garantir a competitividade das empresas. Edmundo, uma pergunta até um pouco mais conceitual, do ponto de vista da indústria que você representa, mas ampliando para o setor produtivo brasileiro de modo geral, né? Quais são os limites? Eu sei que essa pergunta é muito sensível, mas quais são os limites entre fomento e protecionismo com relação à indústria brasileira de modo geral? Porque há que se ter uma visão de governo, né? O governo, ele tem o papel de fomentar a indústria ou tem o papel, né, como se diz, do Estado mínimo, de não mexer na livre concorrência e deixar que os empresários cuidem da sua vida, não só nacionalmente, como mundialmente? Qual que é o limite disso? Bom, Felipe, desde o início dessa conversa com o governo, né, desse diálogo com o governo, a gente sempre buscou a igualdade de condições. Não estamos falando de protecionismo, estamos falando de igualdade tributária e regulatória. É importante a gente ter em mente que hoje, ao longo de toda a cadeia produtiva e varejo brasileiro, as empresas recolhem ao redor de 90% de carga tributária em relação ao custo do produto. As plataformas com a taxa das blusinhas, né, elas recolhiam 45%. Agora, com a isenção a zero, essa carga tributária fica reduzida a 17%. Então, a discrepância é muito grande entre os 90% e os 17% e não há como ter competitividade num ambiente como esse. Então, o que nós estamos falando não é de fechamento de mercado, não é de protecionismo. Estamos falando de estabelecer uma igualdade de condições para que ambos os lados, tanto o produto importado pelas plataformas como o produto produzido aqui no Brasil, sejam competitivos. Eu queria perguntar sobre a expectativa que foi criada lá atrás, quer dizer, o objetivo, né, da taxa das blusinhas, o objetivo desse imposto, claro, é a arrecadação, e também havia a expectativa da geração, manutenção de empregos aqui no país. E esse discurso agora, a equipe do presidente Lula diz que, enfim, que não foi bem assim, que não gerou tantos empregos, não manteve tantos empregos no nosso país. Ou seja, o que acreditavam lá atrás que esse imposto poderia gerar, não teria gerado de efeitos, e esse é um dos motivos pelos quais ele deveria ser revogado. Quais são
qual é o saldo desse imposto desde que ele foi adotado há 2 anos? Joana, desde o início dessa discussão, a medida nunca foi tomada como arrecadação, né? Ela sempre teve a característica de trazer essa igualdade de condições para a indústria brasileira. Desde o início da aplicação da taxa das blusinhas, né, que na realidade a gente deveria chamar do incentivo chinês, porque beneficia as empresas que estão do outro lado do mundo, que não produzem e não geram emprego aqui no Brasil, a medida gerou 3 milhões de empregos diretos e indiretos nas fábricas e nas lojas brasileiras. A medida também ela é irresponsável em termos fiscais. A taxa das blusinhas não gerou apenas 5 bilhões de arrecadação federal em 2025, como tem dito aí e como tem sido divulgado aí até pela própria Receita Federal, mas ela gerou pelo menos mais 42 bilhões de reais de arrecadação. Quando se soma os 32 bilhões adicionais que apenas o varejo paga a mais por ano, com o efeito da taxa das blusinhas, né, além dos 5 bilhões relativos especificamente ao imposto de importação. Então, é uma arrecadação que o governo abre mão, né, e coloca definitivamente a política industrial no governo no lixo, né? Não há como competir com uma discrepância tributária dessa magnitude, né, com empresas também que faturam bilhões no mercado internacional, onde o mundo vem tomando medidas para equilibrar esse comércio, né? Não é só aqui no Brasil que a gente sofre essa concorrência desleal, o mundo inteiro vem sofrendo concorrência desleal com estas empresas e vem tomando medidas para assegurar a competitividade e a manutenção do seu parque industrial, do seu varejo local. Então, é importante que o governo reavalie essa medida e que o Congresso Nacional tenha bom senso para trazer medidas que tragam compensação a essa medida do governo, né? Nós precisamos equilibrar esse jogo e não destruir os empregos nacionais, não destruir as empresas que investem e geram riqueza aqui no Brasil. Muito bem, nós ouvimos aqui na nossa TMC o Edmundo Lima, diretor executivo da Associação Brasileira do Varejo Têxtil, e a gente vai seguir acompanhando todas as notícias que vêm em decorrência dessa decisão do governo, para tentar entender qual que seria o ponto de equilíbrio, que é muito importante, né? Edmundo, muito obrigado pela conversa conosco aqui, mais uma, né? E até a próxima oportunidade. Um bom dia para você. Eu agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês e poder levar a informação adequada aí aos seus ouvintes. Obrigado. Obrigada, até.